Carvão e petróleo. Origem do carvão mineral. Carvões minerais são materiais ricos em carbono que ocorrem na crosta terrestre na forma de depósitos e resultam da fossilização da madeira. O carvão mineral vem sendo utilizado como fonte de energia há mais de 2.000 anos e ainda hoje representa um componente importante na matriz energética de diversos países. Como que ele é formado? Ele é formado a partir do soterramento e da compactação de uma massa vegetal em ambiente anaeróbio. A principal matéria-prima é a celulose, que, dependendo das condições de pressão, temperatura, tempo de soterramento, pode gerar turfa, lignito, carvão betuminoso, hulha ou antracito, de acordo com o grau de carbonificação, sendo todos genericamente chamados de carvão. Bom, então o que temos aí? Turfa, lignito, hulha e antracito são os tipos de carvão. Sendo que, observem bem a tabela, porque a turfa apresenta o menor percentual de carbono, o antracito representa o maior percentual de carbono. Bom, então o carvão ele é um combustível não renovável, ele é usado em termoelétricas e siderurgias. Um combustível mais eficiente e mais limpo que o carvão é o singás. A transformação de carvão em singás é chamada de gaseificação do carvão. Então, o que é a gaseificação do carvão? É a transformação do carvão para um gás, para um combustível mais limpo, que é o singás. O processo consiste em passar uma corrente de vapor de água sobre carvão incandescente na ausência do ar. Então, esse processo de gaseificação do carvão envolve metano, hidrogênio e monóxido de carbono. Então, aí a gente tem carbono mais água resulta em monóxido de carbono mais H2. Aí, no outro processo, o carbono se junta com 2H2, formando o metano CH4. A mistura de CO e H2 é chamada de gás d'água. Então, a mistura de CO e H2 é chamada de gás d'água. O gás d'água é utilizado como combustível e na fabricação de compostos orgânicos, como o metanol, que é um combustível líquido. Gás grisul é uma mistura de CH4, que é o metano, né? Mistura do metano com o oxigênio, com O2. O metano e o oxigênio do ar formam uma mistura altamente explosiva, que é o gás grisul. O gás grisul, explode violentamente quando ocorre uma faísca, ou quando a sua concentração fica entre 5% e 15% no ar. Muitos acidentes aconteceram nas minas de carvão devido ao gás grisul. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, porque é uma mina de carvão e aí eles estão saindo aí desesperadamente porque estava acontecendo uma explosão na mina do carvão por conta do gás grisul. Atualmente, o gás grisul é bombeado para fora da mina, para não acontecer mais isso. Então, lá em 1816, um tal de Sir Humphrey, não tenho certeza se essa pronúncia está correta, mas enfim, ele inventou a lâmpada de segurança dos mineiros, a qual consiste em um pavio aceso envolvido por uma tela metálica. A chama ali não escapa e não incendeia o gás, porque a tela metálica conduz o calor da chama. Carvão e poluição. Os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, constituem a forma mais barata de produzir energia, mas a combustão desses combustíveis fósseis libera gás carbônico. E o gás carbônico, como nós bem conhecemos, é o principal agente do efeito estufa. Ele produz o monóxido de carbono, que é um gás letal,
forma óxidos de enxofre e de nitrogênio que causam aí a chuva ácida. Além disso, os óxidos de nitrogênio, junto com os hidrocarbonetos liberados dos depósitos e pela combustão não regulada, produzem a poluição por ozônio e o smog fotoquímico. Bom, então aí a chuva ácida ela acontece quando o trióxido de enxofre reage com a água da chuva e forma ácido sulfúrico, como a gente está vendo nessa equaçãozinha. Vamos entender agora como que acontece o smog fotoquímico, que é essa imagem que eu deixei justamente embaixo do tópico smog fotoquímico. Olha o tanto de poluição. Essa fumaça toda que a gente está vendo é justamente o ozônio no nível da Terra. Então, assim, os gases de indústrias, dos automóveis, das casas, né, das residências, reagem ali com a luz solar, porque eles têm uma habilidade de absorver a luz ultravioleta, e aí produzem esse smog fotoquímico, né? Bom, agora vamos falar de petróleo. O petróleo é um líquido viscoso, insolúvel em água e menos denso que ela. É encontrado em jazidas no subsolo da crosta terrestre, de onde é retirado através de perfurações que atingem o poço petrolífero. No início, o petróleo jorra espontaneamente, em virtude da grande pressão dos gases de petróleo. Depois, a pressão cai, sendo necessário o bombeamento para levar o petróleo para a superfície. Assim, obtém-se o petróleo bruto. Aí eu coloquei alguns tópicozinhos, né? Porque o petróleo bruto é submetido a processos mecânicos de purificação. E aí nós temos primeiro o processo de decantação, onde é separada a água salgada. Depois, o segundo processo aí envolve a filtração, onde é separado, onde separam-se, né, a areia e a argila. Obtém-se assim o petróleo puro. O petróleo é uma mistura de compostos, principalmente de hidrocarbonetos. Para separar as principais frações do petróleo, a gente usa o processo de destilação fracionária. O petróleo bruto é aquecido e obrigado a subir por uma torre de fracionamento. Aí vocês estão vendo essa imagenzinha da torre de fracionamento. Então, à medida que eu for falando, vocês tentem adequar aí na imagem. Vão olhando para a imagem e ouvindo o que eu falo. O petróleo bruto, então, é aquecido e obrigado a subir por essa torre de fracionamento, que está aí na imagem. Quando encontra regiões mais frias ao longo dessa torre, as diferentes frações se condensam e são recolhidas. Vamos ver aí as principais frações do petróleo e os intervalos de temperatura em que se destilam. Bom, a gente tem a fração gasosa, constituída principalmente de CH4, C2H6, C3H8, C4H10. Então, C1 até o C4, né? A fração gasolina, que é até 150 graus Celsius, éter de petróleo, gasolina, a gente tem como exemplo, e a benzina. E dentre esses, né, que eu citei, nós temos de 6 a 10 átomos de carbono, por isso eu coloquei C6A, C10. A fração querosene, 150 graus Celsius a 300 graus Celsius, hidrocarbonetos de 10 a 16 átomos de carbono. A fração nafta, uma fração com propriedades intermediárias entre a gasolina e o querosene. A fração óleos lubrificantes, de 300 graus Celsius a 400 graus Celsius. E o resíduo, que envolve a parafina, a vaselina, asfalto e piche. Vamos para o último tópico falando de petróleo. A seguir, nós vamos para exercícios. Bom, gente, com o uso da gasolina nos motores, a explosão sentiu-se a necessidade
de se criar uma grandeza que pudesse medir a qualidade da gasolina. Para que possamos entender essa grandeza, precisamos ter uma ideia de como a gasolina é usada nos motores à explosão. Bom, então, dentro do motor, a mistura de gasolina e ar é submetida à compressão. E quando o pistão atinge o ponto morto, uma faísca elétrica detona essa mistura. Na explosão da mistura de gasolina e ar, ocorre a formação de gases que aumentam a pressão dentro da câmara de combustão, movimentando o êmbolo do cilindro e fazendo com que o motor à explosão funcione. Às vezes, a simples compressão da mistura pode produzir sua detonação. Essa detonação prematura, por compressão e não pela faísca produzida pela vela, deve ser evitada. Por quê? Porque ela diminui a potência do motor. Esse fenômeno de detonação prematura é conhecido pelo nome de knocking, que é a batida de pino. Percebe-se assim que a qualidade de uma gasolina depende da maior ou menor resistência à compressão, sem detonação, quando em mistura com o ar. Evidentemente, quanto maior sua resistência à compressão, melhor sua qualidade. Entre os constituintes da gasolina, o heptano oferece baixíssima resistência à compressão. Por outro lado, o isooctano oferece grande resistência à compressão. Então, nisso daí que eu coloquei, esse quadrinho de 100% heptano, não sei o quê, aí depois 100 lá no outro extremo, 0% heptano e 100% heptano, nada mais, nada menos é do que dizer que o heptano não resiste à compressão e o isooctano resiste à compressão. Esses dois hidrocarbonetos foram tomados como padrão para determinar a resistência da gasolina à compressão sem detonação quando em mistura com o ar. Assim se estabeleceu o índice de octanos ou índice de octanagem. É isso, minha gente. Aí eu coloquei um adendo, uma atenção aí, né? Porque o índice de octanos não indica quanto que a gente tem de heptano ou isoctano. Só dá uma ideia, uma noção do comportamento da gasolina em relação a esses hidrocarbonetos. Então, quanto maior o índice de octanos, melhor a qualidade da gasolina. Bora para os exercícios, minha gente. 1. Na destilação do petróleo, ao ser aumentada gradativamente a temperatura, são obtidos sucessivamente. Voltei aqui nesse slide, porque, quando a gente começa a aumentar gradativamente a temperatura, quando que a temperatura começa a aparecer nessas frações do petróleo? Começa aqui nos 150 graus, na fração gasolina. Então, ao aumentar gradativamente a temperatura, a gente obtém sucessivamente a gasolina, querosene e óleo diesel. Então, ficamos com a alternativa B, certo? Gasolina, querosene e óleo diesel. Vamos para a próxima questão. 2. Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, a gente acabou de falar sobre isso, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Bom, primeiro de tudo, para a gente associar essa questão, né, para saber dessa questão, a gente tem que ter em mente as principais informações do enunciado, que são, o que ele quer? O isômero, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Então, ele quer o composto que tem a maior octanagem, que tem cadeia carbônica menor, com maior número de ramificações
com ramificações afastadas da extremidade da cadeia. Para isso, a gente observa aí as alternativas. A B tem dimetilhexano, né? Temos a C, metilheptano. Bom, se ele quer a cadeia carbônica menor, então vamos ver qual que é a cadeia carbônica menor. Octano tem 8 carbonos, não é a menor, né? Heptano tem 7 carbonos, também não é a menor. Hexano também não é a menor, porque tem 6, né? A alternativa E apresenta a cadeia carbônica menor, porque tem 5 carbonos, então trimetilpentano. E as ramificações estão afastadas da extremidade da cadeia. Então, ficamos com a alternativa E. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido os conceitos de relativos a petróleo e carvão.